Olá, queridos. A paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos dado mais essa oportunidade para estarmos aqui gravando mais uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Você que chegou aqui agora, eu sou o Obreiro Márcio, e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos da EBD, da Escola Bíblica Dominical, escola esta que tem feito grandes coisas no Brasil e no mundo. Para você que não conhece, a Escola Bíblica Dominical é considerada a maior escola teológica do planeta. Acontece todos os domingos, das 8 às 10 horas da manhã, nas igrejas Assembleias de Deus e também em outras denominações. Mas, direcionando este estudo, que tem muito acrescentado ao crescimento dos nossos obreiros e homens e mulheres de Deus na casa do Senhor, isso tem sido uma vitória, porque a cada dia mais pessoas conhecem a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estudaremos aqui a lição número 6 da classe de adultos. Só para lembrar para os irmãos, o tema do trimestre dessa lição é batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Para você que chegou aqui agora, saiba que nós estamos hoje em conflito. Em todo momento estamos guerreando contra as potestades do mal, contra os nossos inimigos espirituais, contra os anjos caídos, e nós estamos aí lutando a cada dia contra esta manifestação maligna. Existe uma batalha espiritual. Não é de Deus com o diabo, porque a sentença do inimigo já está decretada pelo próprio Deus. Mas é do homem aqui na terra contra as milícias malignas que existem aí nas regiões celestiais. Nós estamos aqui como soldados guerreiros a todo momento, com a espada afiada, combatendo essas milícias que estão a todo momento querendo nos derrubar. Mas o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos tornar vencedor. Amém? A lição número 6 tem como tema: quem domina a sua mente? Por que eu falei um pouco sobre a batalha espiritual? Porque a nossa mente, ela está ligada de maneira direta a esta batalha. Aquilo que domina a nossa mente vai nos fazer vencer ou perder essa batalha. Por isso que o tema dessa lição é de grande importância para nós cristãos entendermos melhor essa questão. O texto principal diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A verdade prática diz: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Então, nesse primeiro momento da escola bíblica, nesta pré-aula, nós vemos que a mente, ela tem esse poder de fazer a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Já nós percebemos, então, que aquilo que nós colocamos à frente dos nossos olhos irá influenciar a nossa mente, quer para o bem ou quer para o mal.
A leitura bíblica em classe está escrita em Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 9. Os objetivos específicos dessa lição é explicar a epístola aos Filipenses, conceituar a palavra mente no contexto bíblico e expor o conceito da expressão a mente de Cristo. O primeiro ponto dessa lição diz sobre a epístola aos Filipenses. Queridos, esta epístola ela foi escrita de uma maneira em que o apóstolo Paulo se encontrava em cárcere na prisão. Ele estava ali preso e por ocasião da sua prisão, ele recebe então ofertas dos filipenses. Os filipenses encaminham e direcionam uma oferta para ele. Ele, com sentimento de alegria e de gratidão ao povo de Deus, a nação que ajudara ele naquele momento, então ele escreve esta carta para agradecer aos irmãos com sentimento de alegria. É tanto que o tema desta carta é alegria, com sentimento de regozijo no Senhor, em Deus, para poder agradecer a eles. E o contexto também nos diz que a carta ela é uma maneira de aproveitar também para poder ou advertir aos irmãos de Filipos a eles não fazer uma série de coisas. Então, existe um contexto de gratidão, mas a carta não é direcionada ao contexto doutrinário. Tá? É mais para agradecer. Porque Paulo, no momento em que ele estava sofrendo perseguição, ele então recebe uma oferta de gratidão, ele recebe uma oferta de apoio, ele recebe o apoio dos irmãos de Filipe. O subponto dessa lição fala doutrina. Não era uma carta doutrinária, não era uma carta para doutrinar os irmãos de Filipe, porque ele já estava satisfeito com a fé e a perseverança daqueles irmãos, mas era uma carta de agradecimento. Em Atos 16, capítulo 13, Paulo adverte aos irmãos de Filipos a eles não cair, podemos dizer assim, na lábia dos legalistas da época, que eram compostos então por judeus. Nós sabemos que a igreja de Filipos, na sua grande maioria, era composta de romanos. Então, eram os gentios em quem dominavam a igreja. Eram os gentios em que estavam à frente da igreja. E existia ali umas certas pessoas, uns certos judeus que queriam influenciar, trazendo práticas e culturas judaicas para este povo. E Paulo, então, ele adverte a este povo, aos Filipos, a não caírem nestas conversas. O propósito da carta era de agradecimento, de alegria, demonstrar a alegria de Paulo aos queridos irmãos de Filipos, mas ele também aproveita a ocasião para advertir este povo. O segundo ponto, o segundo subtópico fala sobre o relacionamento. Paulo também enfatiza os irmãos a praticarem, então, o ato de humildade. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, a qual a nossa leitura oficial, nossa leitura principal de Filipenses 2,5 fala que Cristo, ele, sendo Deus, se humilhou-se, se tornou como homem, em forma de homem, se fazendo em tudo semelhante a nós, para que nós pudéssemos, então, nos achegar a Ele. Ele, como Deus, deu o maior exemplo de humildade a todo o mundo. Cristo Jesus, sendo Filho de Deus, se desfez da sua glória, se desfez da sua graça, do seu poder e veio aqui na terra sofrer como homem, cumprir todos os preceitos da lei, porque não existia um que pudesse cumprir. Ele entregou-se a si mesmo
se fez pecador por nós, para que nós possamos então olhar para ele e acreditarmos no seu sacrifício e através disso, através desta fé alicerçada nele, nós possamos então vencer as ciladas e as potestades do mal. Então Cristo, ele foi o nosso maior exemplo de humildade. O terceiro subponto fala sobre o ensino. O ensino dessa carta, como já falei anterior, é um ensino para demonstrar aos irmãos, incentivar os irmãos a se alegrar-se no Senhor. Nós sabemos, meus queridos professores, meus queridos alunos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que a maior alegria do cristão é ter a sua salvação garantida pela sua fé alicerçada em Cristo Jesus. É ter a sua garantia de estar um dia com Cristo nos céus. Sabemos que os sofrimentos desta terra um dia passarão e nós viveremos com Cristo por toda a eternidade. Então Paulo sabia disso. Paulo tinha essa certeza de um dia se encontrar com o Senhor. A alegria do Senhor é a força de Paulo. O segundo ponto fala sobre a mente no contexto bíblico. O subponto fala a mente como faculdade psicológica. A mente, em muitos contextos, biblicamente falando, ela fala sobre o nosso psicológico, a nossa faculdade psicológica. Muitas das vezes nós vemos aí na Bíblia Sagrada falando sobre mente, é sobre o nosso estado psicológico, como nós devemos então estar equilibrado psicologicamente. Ela significa entendimento, intelecto, pensamento e sentido. Estes 4 pontos fazem parte da nossa psicologia humana. O segundo subtópico fala a mente como forma de pensar. A mente, ela pensa por nós, ela cria algo e envia para o cérebro. E o cérebro faz, então, isso se tornar possível através dos comandos ao nosso corpo. A mente, ela tem esse poder de pensar, de nos direcionar, de nos conduzir através da criação de algo que é materializado através das nossas ações. Então, existem pessoas que são influenciadas pelo seu estado psicológico, por não serem equilibradas. E existem pessoas que a mente tem esse poder de influenciar através do pensar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a Bíblia nos diz que nós temos que ter a mente de Cristo, a forma de pensar como Cristo. Cristo, ele pensou em toda a humanidade no momento em que ele se entregou na cruz por nós. Cristo, ele pensou até por aqueles que iriam de nascer. Nós estamos hoje no ano de 2019. Cristo pensou em mim, Cristo pensou em você, querido aluno, querido professor, em você que está assistindo esse vídeo neste momento. Cristo Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, quando ele passou por todo aquele sofrimento, que ele foi maltratado, humilhado, carregou os nossos pecados, aquilo que nós não conseguiríamos fazer, ele cumpriu e ele fez, pensando em você e pensando em mim. E a Bíblia nos diz que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar no próximo. Aquilo que eu não tenho coragem de fazer comigo, eu não posso fazer com o outro. O mandamento que ele deixou o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso desejar o mal para aquelas pessoas que me fazem o mal, porque eu tenho que ter a mente de Cristo. Cristo foi maltratado, caluniado, mas em nenhum momento ele mudou a sua opinião e ele mudou a sua forma de pensar. O terceiro subponto fala sobre o espírito.
Muitas das vezes a palavra de Deus fala sobre espírito. Ela traz uma língua original como pneuma. Isso quer dizer que este espírito muitas das vezes não está relacionado ao nosso espírito, mas é uma figura de linguagem que direciona a maneira de agir, a maneira de pensar e a maneira em que essa pessoa conduz uma determinada situação. Por exemplo, se alguém falar assim, esse rapaz tem um espírito de rico, não quer dizer que o espírito dele é de rico, mas que é o seu sentimento, que é a sua maneira de viver, ou que é algo interior que conduzirá a ele a fazer essas coisas dessa maneira. E essa expressão, ela tem a ver com algo divino ou algo meramente humano. Pode ser conduzido por algo carnal, né, um espírito carnal, um sentimento carnal, ou algo que tem a ver com o espírito divino, que direcione a pessoa às coisas de Deus. O quarto subponto fala sobre o coração. O coração também, quando nós vemos aí falar do coração do homem, que o coração do homem é tendencioso a errar, a fazer o mal, o provérbio diz, para nós nos guardarmos do nosso coração, quer dizer que é algo interior, não é o coração físico, mas é o centro das emoções, é o centro das decisões, é o nosso íntimo, é o nosso ser interior, que muitas das vezes é também colocado aí na Bíblia Sagrada como coração. O terceiro ponto fala sobre a mente de Cristo. O subponto diz o sentimento de alegria. Paulo, quando usa a expressão regozijai-vos, ele está falando de uma saudação judaica, mas também para que os irmãos se alegrem em Cristo Jesus. Como eu falei nos tópicos anteriores, a alegria de ter a sua vida transformada pelo sangue de Cristo e por Cristo Jesus em sua vida é uma alegria imensurável. Não quer dizer que o cristão não possa ficar triste, mas a sua alegria interior de saber que um dia Jesus Cristo voltará e buscará a igreja de Cristo, esta é a nossa esperança. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Segundo subtópico, fala a nossa gratidão. Gratidão é algo que nos expressa e nos faz fazer as coisas para Deus de maneira completa. A gratidão a Deus é algo que nos conduz a adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade. E isto era a motivação dos filipenses. Os filipenses, eles eram gratos a Deus por todas as bênçãos que Deus tinha feito na vida deles, por todas as coisas que Deus tinha proporcionado na vida deles. Aí está o motivo deles enviar a oferta a Paulo, por eles reconhecer as grandezas que Deus tinha feito na vida deles por meio do apóstolo Paulo. O terceiro subponto fala a paz de Deus. A paz de Deus, meus queridos, não quer dizer essa paz externa. Nunca vamos ter conflitos, nunca vamos ter contradições, incoerências na nossa vida. Ou certo ou errado. A paz de Deus significa uma paz interior. Nós podemos estar sofrendo todas as perseguições, mas a paz de Cristo que existe nas nossas vidas, esta nunca será arrancada. O apóstolo Paulo estava preso, passando por perseguição, talvez passando fome, frio. Nós não sabemos detalhes da prisão de Paulo, mas existia uma paz interior na sua vida. E esta paz interior tinha sido transmitida também para os cristãos de Filipos, os cristãos que estavam aí vivendo
com o apóstolo Paulo nesta época. Esta paz, ela não será tirada do nosso interior. Nunca. Porque Cristo nos deu esta paz. E esta paz, a cada dia, ela se torna mais forte e consolidada no nosso interior. Amém? Queridos, eu espero que você esteja gostado da videoaula. Rápidos comentários, rápidos resumos da nossa lição aqui. Quero dizer para você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Tenho certeza que Deus tem edificado a sua vida através desse canal. Eu tenho certeza que você que nos assiste todos os dias, todas as semanas, eu tenho certeza que Deus tenha falado algo com você neste dia. Continue publicando, continue compartilhando e continue fazendo deste canal um canal de bênção, através da sua colaboração em compartilhar. E quando vocês comentam, eu fico alegre e motivado a continuar, porque eu sei que as palavras que são ditas aqui têm feito grandes coisas aí do outro lado, através de ensinamentos, de testemunhos, de palavras de exortação, de edificação a todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.